Na próxima segunda, vai haver uma defesa de dissertação na Universidade Federal do Piauí, que vai ser transformada posteriormente em livro. A dissertação aborda o tema A Educação Escolar e Não Escolar, experiências da mulher lésbica e afrodescendente. Agora a gente conversa com a Ana Carolina Magalhães, que é a autora da dissertação. Boa tarde, Ana. Boa tarde. O que a gente traz nessa dissertação? O que você conseguiu descobrir nessa sua abordagem? Bom, a proposta era que a gente conversasse com essas mulheres que conjugam dessas características e por isso tem uma vulnerabilidade específica, né, por conjugarem vários estigmas, e registrar as experiências dentro e fora da escola. O que é que contribuiu, o que é que foi determinante na construção da identidade dessas mulheres, enquanto lésbicas e enquanto afrodescendentes. Na verdade, são três que a gente fez. Mulheres, primeiramente, que é o machismo, o fato de serem lésbicas e ainda de serem negras, né? É algo difícil de lidar, principalmente num país que ainda tem o machismo muito incrustado em si, ainda tem o racismo ainda em voga, bem destacado. Como é que essas mulheres elas lidam com isso no dia a dia? Sim, muito bem pontuado por você. O interessante desse trabalho é que foram três personagens diferentes, são três mulheres diferentes, e uma delas tem envolvimento com o movimento social, com o movimento LGBT. Então, aí a experiência dela é uma experiência diferente, porque ela problematiza, né? Ela tem já uma visão política das experiências que ela viveu. Já a outra, que nunca teve essa incursão política, ela tenta ter uma visão mais positiva, sem problematizar muito, como uma técnica de autodefesa. Então, as experiências, elas às vezes são parecidas, mas as reações são bem individuais, né? Depende do contexto em que elas estão inseridas, depende da condição econômica, claro. Depende do nível de formação. Então, são várias coisas que também interferem na forma como elas processam essas discriminações. No geral, essas mulheres, elas sabem lidar com essas discriminações nos vários âmbitos que essas discriminações acontecem? Elas vão desenvolvendo com o tempo esses instrumentos de defesa, essas armas de resistência, ainda que não tenham conhecimento político, ainda que não vistam a camisa de mulher afrodescendente, ainda que não falem sobre isso, elas conseguem, de alguma forma, desenvolver armas para se defenderem, né? E são armas de resistência, ainda que não tenham esse valor expresso político. Porque você falava algumas, eu diria até que a maioria não tem nem consciência em si de que essa luta tem um caráter político bem maior do que elas imaginam, né? Mas, no entanto, elas estão lá e estão exercendo esse papel. Estão. Apesar dessa falta de informação, de que existem movimentos lutando pelos direitos delas, apesar dessa falta do não envolvimento, elas conseguem desenvolver mecanismos para se manterem de pé, altivas e consolidarem suas identidades. Por que você escolheu esse tema para fazer sua dissertação, Ana? Quando eu entrei no mestrado, eu entrei logo num grupo de estudos de educação e afrodescendência com o professor Francis Boacari, que é o meu orientador. E eu trabalho com o grupo Matizes, né, como advogada. Então, eu fiz esse recorte da sexualidade, da afrodescendência, em virtude do meu trabalho e do meu grupo de pesquisa. E no decorrer da sua dissertação, você conseguiu compreender que isso é algo que tem se mantido no mesmo patamar, essa discriminação nessas três esferas, nesses três âmbitos que você estudou? É algo que tem observado uma pequena melhora, Recentemente eu fiz uma entrevista aqui, inclusive com uma representante da Matisse, que falava que as coisas estão difíceis, porque os direitos que eles conseguiram, o segmento conseguiu adquirir com o tempo, estão sendo revogados e eles estão tendo que correr atrás dos direitos que já conseguiram, ao invés de tentarem conseguir mais. Né, nesse seu estudo, você percebeu que isso acontece? Quer dizer, tem se mantido num patamar? O que elas enfrentavam antes era mais difícil? Como é que você está vendo essa situação? A situação das mulheres, ela é ainda mais delicada, né, das mulheres lésbicas, porque existe uma invisibilização, né? Quando a gente fala em movimento gay, em população LGBT, a gente pensa logo nos homens, né? E às vezes até nos transgêneros, travestis, mas esquece das lésbicas. Então elas ficam nesse segmento invisibilizado. Então as demandas dela não alcançam a repercussão que deve atingir. E elas sofrem dessa vulnerabilidade específica, essa fragilidade, exatamente por não serem contempladas em políticas públicas específicas,
dentro dos planos até dentro mesmo da sala de aula, as pessoas identificam logo o aluno que é gay, mas a menina que é lésbica, ela fica afastada do grupo. Ela é diferente, mas, sabe, assim, é uma coisa que é um tabu. Mas assim, falar sobre ela chega a ser lesbianidade. rechaçada ou Chega. fica isolada do grupo? Chega a ser rechaçada, especialmente quando não há formação adequada dos professores, né? Dependendo da instituição em que elas estão inseridas, elas são bastante... Quando você diz quando não há essa formação adequada, a gente está falando aí de 80%, 90% das instituições que existem hoje, infelizmente. Infelizmente. Essa discriminação é a mesma, agora que você falou isso, é interessante a gente abordar, é a mesma discriminação que o homem gay tem, que o homossexual possui, para homossexual, para lésbica, quer dizer, é o mesmo nível, o mesmo índice de discriminação, de antipatia por quem é homofóbico? Eu não tenho números, né? A minha pesquisa não foi quantitativa, ela foi qualitativa. Então, a natureza da discriminação, por mais que seja motivada por orientação sexual, as manifestações de discriminação são diferentes, né? A mulher lésbica, ela sofre bastante porque ainda há aquele ímpeto do homem de transformá-la, as amigas não se conformam. Uma das minhas entrevistadas falou que até hoje escuta das amigas: amiga, por que você não experimenta se relacionar com um homem? Há aquele inconformismo, né? Por que ser lésbica? Por que você teve uma decepção? Então, é uma questão bem complexa. A gente precisa discutir bastante a questão da lesbianidade também. Não só a homoafetividade em geral, mas a lesbianidade, ela tem umas especificidades que precisam ser tratadas. Tá certo, então. Olha, a gente conversou aqui com a Ana Carolina Magalhães, que é autora dessa dissertação que vai ser defendida na próxima segunda-feira, às 9 horas, lá na Universidade Federal do Piauí, na sala de mestrado. Na sala de defesa do programa de pós-graduação em educação. É um prédio novo que fica no CCE. Fica lá no Centro de Ciências da Educação, lembrando também que a Ana Carolina é advogada do Grupo Matizes e agora é madrinha da Parada da Diversidade. Acontece hoje, né? Acontece no próximo domingo, a partir das... Concentração a partir das 16 horas na Abticabana. Pronto. Todo mundo, então, convidado. Obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigada, eu que Ana, agradeço. boa tarde.